Boa noite, sejam bem-vindos. A poucos dias da celebração do Dia da Região, vamos saber o que pensam os 3 deputados da Madeira na Assembleia da República sobre o funcionamento da democracia depois de 36 anos de regime autonómico. Trazemos também ao debate alguns assuntos que causaram polémica na última semana. Deve ou não o presidente do Governo Regional dar conhecimento à Assembleia das suas viagens? Tem a razão de ser a polémica em torno dos apoios do erário público à construção de igrejas na Madeira? Olhamos também as dúvidas crescentes sobre a derrapagem do déficit e a opinião daqueles que defendem a renegociação do plano de assistência financeira à Madeira. A escolha para a abertura do programa? É inevitável, naturalmente, falar deste Euro e do fator decisivo que é para a seleção nacional o jogador madeirense Cristiano Ronaldo, e espero que amanhã, no confronto com a Espanha, mais uma vez o melhor jogador do mundo possa decidir a favor das cores lusas. Acredita que Portugal pode vencer a Espanha neste confronto ibérico? Eu acho que Portugal tem seleção para vencer a Espanha. Sim, tem alguma sorte e Cristiano Ronaldo esteja nos seus melhores dias, como teve nos últimos 2 jogos. Há um prognóstico para o resultado? 1-0 a favor de Portugal. E vamos aos outros dois factos. E um facto tem a ver com o modelo de desenvolvimento do desporto. Os clubes, neste momento, na Madeira, estão asfixiados porque não sabem qual é a política desportiva do Governo Regional e, sobretudo, não estão a receber financiamento. É óbvio que nós temos que cortar na verba que durante anos foi atribuída ao desporto, quer ao desporto profissional, quer ao desporto não profissional, ter prioridades, ter novos critérios, saber aplicar muito bem o dinheiro. Agora, os clubes não podem estar eternamente à espera de uma decisão do Governo Regional e do Sr. Secretário Regional de Educação sobre um modelo de desenvolvimento desportivo que não conhecem. E, sobretudo, também é preciso que o Governo honre os seus compromissos financeiros com os clubes dos anos anteriores. Isto leva-me a uma outra questão, que é a falta de pagamento também por parte do Governo Regional dos reembolsos do ADSE e também de outros serviços de saúde que estão atrasados meses sem qualquer explicação por parte do Governo Regional. Eu espero que isso possa, nos próximos dias, as pessoas terem direito a receber aquilo que é seu. O que é que faz falta neste momento à autonomia madeirense? Faz falta resgatar a autonomia. A autonomia, neste momento, está sequestrada com o programa de ajustamento financeiro que a região assinou com o Estado. Infelizmente, a pesada dívida dos últimos 10 anos do Governo Regional do PSD fez com que a região tenha que ter pedido um resgate à República e muitas das competências que eram do Parlamento Regional e do Governo Regional estão hoje centralizadas no Ministério das Finanças. Basta dizer que as nossas finanças públicas são hoje trimestralmente avaliadas pelo Ministério das Finanças. As dívidas comerciais e à banca têm que ser certificadas pela Inspeção Geral das Finanças. A nossa dívida global à banca é hoje gerida não pela região, mas pelo Instituto de Gestão do Crédito Público, e a nível fiscal houve um conjunto de competências que eram do Parlamento Regional e da região que estão hoje entregues à nova autoridade tributária e aduaneira. E eu, infelizmente, é sobretudo 36 o anos peso depois, da economia que penaliza e asfixia a autonomia insular? Há uma frase do povo que define um pouco a nossa situação. Quem não se paga, não se manda. É um bocadinho isto. E nós criámos uma dívida que fez com que tivéssemos que, num estado de necessidade, esta é uma expressão, aliás, do Presidente do Governo, ter que pedir ao Estado um programa de ajustamento financeiro. E o que é grave é que não só perdemos autonomia, e ela está hoje praticamente suspensa, como esse programa de ajustamento financeiro, que é especialmente gravoso em termos de aumento de impostos para as famílias, de cortes no subsídio da insularidade, cortes nos salários dos rendimentos e de aumento de muitas taxas de serviços públicos, não vai resolver os problemas financeiros da região. Porque, por um lado, de alguma forma hipotecou-se a autonomia a Lisboa, mas a solução que se conseguiu é uma solução que não é execuível, porque as necessidades de financiamento da região para os próximos 4 anos estão estimadas em 3,5 mil milhões de euros. E o Governo Regional apenas negociou 1.500 milhões de euros. Esta verba nem dá para pagar
a dívida comercial da região, isto é, a dívida a fornecedores e a empresas privadas. E, portanto, o grande desafio que os madeirenses têm é, neste momento, resgatar a autonomia e, sobretudo, dar um sentido diferente à autonomia. Uma autonomia com credibilidade. Nós temos que passar da forma de reivindicar a autonomia através da provocação para ser através da negociação. Acho que a Madeira tem argumentos sólidos para recuperar o princípio da continuidade territorial, para fazer valer os seus direitos em Lisboa e junto da União Europeia, sem ser através do insulto e da provocação constante. Porque nós temos esses argumentos. Há aqui uma questão lançada. E essa é preciso que haja capacidade negocial. Vou dar aqui a palavra aos deputados que estão aqui nos estúdios da Madeira. Eu já volto ao Porto para ter a questão. A questão é que pode estar na Constituição, pode estar no Estatuto Político Administrativo, mas é evidente que esses poderes e essas competências estão suspensos. Estão suspensos pelo programa de ajustamento financeiro. Esse programa de ajustamento financeiro só foi necessário porque o Governo Regional do PSD criou esta pesada dívida e fez a Madeira depender cada vez mais do exterior e não criou as condições para a economia regional criar riqueza, criar emprego para dependermos menos das verbas que vêm do exterior. Mas eu queria comentar algumas outras questões ditas aqui pelo deputado Guilherme Silva. A primeira da luta autonómica. Não foi apenas o PSD que conquistou a autonomia. Eu reconheço que o PSD teve um papel importante, como teve o CDS, como tiveram outros partidos, na conquista da autonomia. A luta pela autonomia da Madeira tem pelo menos 2 séculos e, portanto, não começa com o PSD. Ela é património de todos e de cada um dos madeirenses e não apenas de um partido. Aliás, recordo que a primeira versão de Estatuto Político-Administrativo, logo em 1975, do PSD Madeira, previa a figura do governador e não a do Governo Regional e do Parlamento Regional. Depois, em termos de questão de funcionamento do Parlamento Regional, o PSD sempre esteve interessado, enquanto teve grandes maiorias absolutas, que confunde com poder absoluto, que não é só maiorias absolutas de deputados, teve sempre interesse em subverter o sistema político regional. Isto é, em fazer sobrepor o Governo Regional ao Parlamento. Quando o nosso sistema político é um sistema político eminentemente parlamentar, em que o Governo depende politicamente do Parlamento. Aliás, o Governo toma posse perante a Assembleia Legislativa, perante os representantes do povo que o devem fiscalizar. E o PSD sempre tentou evitar essa fiscalização. É evidente que há aqui um facto que ajudou a que o PSD parece que vai mudar de opinião. Foi o facto de os partidos da oposição se terem unido num pacto pela democracia, que é um pacto parlamentar, com 8 pontos, em que se prevê não só, conforme o CDS sempre defendeu, a declaração de ilegalidade e inconstitucionalidade do regimento da Assembleia Legislativa como uma posição de força, caso o Governo Regional não esteja presente na discussão de diplomas relevantes que o próprio Governo Regional apresenta ao Parlamento e depois não vai lá discutir. É ridícula para o Guilherme esta questão? Quando o Dr. Alberto João Jardim faz viagens privadas, não tem que informar naturalmente a população e a comunicação social dessas viagens. Agora, quando viaja em missão oficial, paga pelos impostos dos madeirenses, essas viagens têm que ser do conhecimento do Parlamento Regional e da população. Não é verdade aquilo que disse antes o deputado Guilherme Silva sobre a Presidência da República e sobre o Governo da República, porque a própria Constituição impõe que o Presidente da República, quando faz uma viagem oficial ao estrangeiro, e mesmo privada, tenha que informar e a Assembleia da República tem que autorizar o Presidente da República a fazer essa viagem. E no caso do Primeiro-Ministro, dos Ministros, dos Secretários de Estado, essas viagens são antecipadamente tornadas públicas através do portal do Governo e, portanto, toda a comunicação social pode e deve divulgar. Esta coisa do Sr. Presidente do Governo ir em missão oficial a determinados países europeus e só no final vir revelar onde foi, por razões de segurança. Mas quais são as razões de segurança? O ridículo não é o Parlamento Regional e a população da Madeira conhecerem onde vai o Presidente do Governo. O ridículo é dizer que não se divulga a viagem por razões de segurança. Aliás, a propósito desta questão... Sabe que a segurança, o deputado... a segurança não é...
Tá, pronto. Não é avaliada pelo próprio. Claro. Sabe bem disso. Não é o próprio pelo amor de Deus. Bom, acha que o Presidente do Governo se calhar houve orientações nesse sentido. Bom, Claro eu que não não sei, houve, claro que não eu não houve. sei bem de que... Não, eu só queria chamar a atenção para ligar uma coisa aqui à viagem. É que há pouco o deputado Guilherme Silva dizia que estas são questões paroquiais, que os partidos da oposição deviam Sabe ter perfeitamente até, paroquiais. face às dificuldades financeiras da região, uma atitude mais ridículo. positiva de união. Mas quem é que faz o discurso da divisão entre madeirenses? Entre madeirenses bons, entre aspas, aqueles que votam no PSD, e madeirenses, entre aspas, maus, aqueles que votam nos partidos da oposição. É precisamente o Presidente do Governo. É verdade, nós precisávamos de um discurso de unidade entre todos os madeirenses, de mobilização das nossas capacidades. Mas o PSD não está, infelizmente, interessado nisso. Nós precisávamos desse discurso por parte de quem é Governo, que estamos a atravessar o momento mais difícil da nossa história dos últimos 50 anos. Vamos saber, se estamos a caminhar agora já para o final... Em relação à questão. É indiscutível a ação relevante da Igreja Católica em Portugal e também na região autónoma da Madeira. Aliás, a Diocese do Funchal está agora a comemorar os 500 anos. Foi uma diocese importantíssima na expansão e na afirmação do próprio país e esse facto é histórico e a Igreja continua a ter, do ponto de vista social, do ponto de vista da educação e do ponto de vista cultural, um papel importante na região autónoma da Madeira e na nossa sociedade. Eu devo dizer muito, com total sinceridade, que preferia ver que os novos templos fossem suportados pela Igreja e pelos próprios paroquianos. E que os apoios da região fossem, sobretudo, canalizados para o restauro de capelas, de igrejas, de património que é riquíssimo da Igreja Católica e que, em muitos casos, se está a perder. E que esses apoios também fossem canalizados, sobretudo, para a ação social que a Igreja tem, que é decisiva na Madeira e que agora vai ser cada vez mais importante. Porque as famílias estão a atravessar dificuldades, têm carências alimentares, têm carências de outro nível, que a Igreja e as paróquias podem e devem ajudar. Portanto, basicamente é que eu penso que a região deve e pode apoiar a Igreja Católica na recuperação do seu património, que é incalculável e que é património da própria região e é, sobretudo, a identidade madeirense, e apoiar, sobretudo, as causas sociais e a nível de educação a que está ligada a Igreja. Só tenho pena que a questão do Jornal da Madeira persista. Há pouco falava a Daniela Maria que a Igreja da Autoguia na Calheta, que foi aberta no domingo, teve um apoio da região de 1.300.000 euros. Sim. Aqui temos um novo templo que a região apoiou. A verdade é que se gasta 4 milhões por ano com o Jornal da Madeira, que já não é um jornal da Igreja, já não é um jornal do Governo, já não é um jornal do PSD, é um jornal do líder do PSD, de uma facção do PSD contra os partidos da oposição e até contra as fações do Vamos PSD. para outro tema, Jacinto Serrão, temos que avançar, e tem que ir E os apoios à questão. à Igreja nunca podem condicionar a ação da própria Igreja no terreno junto das pessoas, mesmo que ela tenha que ser crítica da política ou da governação. Bom, A questão portuguesa, em relação aos riscos dos portugueses virem a sofrer mais austeridade, e em relação à Madeira, ouvimos o Presidente dizer que se até final do ano conseguirmos cumprir o plano, há condições para renegociar alguns dossiês. Vamos poder esperar tanto tempo para renegociar em relação a Portugal? Como é que vai ser? Eu acredito que o Conselho Europeu do final deste mês, do Conselho dos Chefes de Estado e de Governo da Europa, vai dar alguns avanços significativos em termos da governação económica. E que, dando resposta ao problema da Grécia e também ao problema criado pela Espanha, bem como pela Irlanda, digamos, irá haver um programa de apoios na ordem dos 130 mil milhões de euros para a recuperação da economia. Acho que é preciso não abrandar na consolidação orçamental, mas temos que fazer um esforço em termos de ajuda aos setores produtivos e à economia
para que ela Acredita que o possa Governo da República começar a tem criar, almofadas receita para fazer face Em relação à Madeira. precisamente consolidação orçamental. E desse ponto de vista, eu julgo que Portugal vai beneficiar também com o caso grego, com o caso da Espanha, Temos com o caso que acelerar. da Irlanda e vai beneficiar E da França. com o conjunto de Com a vitória do avanços Partido que esse Conselho Europeu irá trazer e com mais poderes para o Banco Central A intervenção Europeu. da Holanda, E né? desse ponto de vista, Portugal tem neste momento um problema, que é realmente a receita São as fiscal políticas. que estava prevista está aquém. Políticas. Já era E, previsível. portanto, a Madeira, desse A ponto de Madeira. vista, pode vir a beneficiar, porque é tempo, nós sempre dissemos, desde o dia 27 de janeiro, dia em que o Presidente do Governo assinou este plano de ajustamento financeiro, que ele era incomportável para a região e insuportável para as famílias e para as empresas. E, portanto, eu espero que, assim como Portugal pode vir a ter melhores condições para a questão da sua dívida e do seu plano de resgate, que também a Madeira Tem que possa ir ter mesmo ao condições Porto. para Tem que ir ao renegociar Porto. este plano de ajustamento financeiro. Ficamos por aqui, já estamos, cedemos o nosso tempo. Voltamos na próxima terça-feira com os deputados da Assembleia Regional. Até lá, fique bem.